Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Então, gente, esses dois princípios, eles formam o quê? A tônica, né? A grande base do regime jurídico administrativo. O Estado tem mais prerrogativas do que o particular para fazer valer a supremacia do interesse público frente ao privado, mas essas prerrogativas, esses poderes, devem ser utilizados estritamente para alcançar o interesse público. Então, o Estado tem muito poder, mas também está sofrendo algumas limitações. Só pode usar esse poder para atender ao interesse público. Entendi. Beleza, prof. Vamos falar um pouquinho agora sobre os princípios administrativos constitucionais expressos. Gente, existem alguns princípios que estão expressamente na Constituição. Quais que são os mais famosos, né, gente? Aquele do LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. São os princípios do LIMP que estão na Constituição. Quando a gente fala sobre legalidade, prof, o que eu tenho que saber? Gente, esse princípio ele estabelece que a administração pública só poderá atuar quando a lei permitir, né? Então, peraí, a administração só faz o que a lei permite. Nós estamos em um Estado de direito, Estado que tem que seguir o que está no direito, Estado que obedece ao direito. Então, peraí, enquanto o particular é livre para fazer tudo, eu posso fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Isso é princípio da legalidade no âmbito da administração. Entendi, prof. Mas cabe lembrar, gente, que a legalidade não elimina a existência de atos discricionários. Como assim? Atos nos quais o agente público tem uma margem de liberdade para atuar e pode analisar a conveniência e oportunidade, o mérito administrativo do interesse público em determinada situação. Como assim, professora? Me explica. Bom, gente, o Estado só faz o que a lei autoriza. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É possível a lei esgotar todas as situações que podem acontecer no caso concreto? Assim, tudo que pode acontecer? Poxa, complicado, né? A lei não consegue esgotar tudo o que pode acontecer na nossa vida, não consegue. Então, em algumas situações, o agente público vai ter uma margem de liberdade. Margem de liberdade que a gente chama de discricionariedade. Discricionariedade ou conveniência e oportunidade. Como assim? É o mérito administrativo. Ele tem uma margem de liberdade para atuar. Ele vai escolher como que ele vai atuar naquela situação. Né? Essa minha medida, essa alternativa, ela é conveniente? Ela é oportuna? O T de tuna é T de tempo. Nesse momento, nesse tempo, é oportuno tomar essa medida? Isso é mérito administrativo. Isso é a margem de liberdade que o agente público vai ter para o quê? Tomar uma decisão em algumas situações. Então, você tem que lembrar que a legalidade, ela não elimina a existência de atos discricionários. Beleza. E existem algumas exceções à legalidade, sabia? Sim, em algumas situações excepcionais previstas no texto constitucional, o Poder Executivo ele pode editar medidas que promovem o quê? A inovação do ordenamento jurídico. Sim, o próprio Poder Executivo, gente, o próprio Poder Executivo que executa, ele vai o quê? Editar o quê? Alguns instrumentos que vão ter aquela função de estabelecer normas, de o quê? Medidas que vão promover inovação no ordenamento jurídico. Quais são essas medidas, prof, que o Poder Executivo vai o quê? Normatizar. A gente tem a medida provisória, as leis delegadas, os regulamentos autônomos. A gente tem alguns instrumentos nos quais o Poder Executivo vai inovar no ordenamento jurídico. Vocês acreditam? Além disso, gente, em situações em que foi instaurado o estado de defesa e estado de sítio, o Poder Executivo poderá editar medidas que possuem força de lei e restringir direitos individuais. Portanto, nessas situações, o Poder Executivo vai desempenhar o quê? Atipicamente, uma função que é típica do poder o quê? Legislativo. Entendi. Entendi, então, prof, poder de princípio da legalidade. Próximo princípio, impessoalidade. Gente, esse é o princípio mais cobrado nas provas de concurso. O mais cobrado é agora, hein? Gostou desse conteúdo? Quer ter acesso a ele completo? Mais perguntas e respostas? Acesse o link na descrição do vídeo aqui embaixo e seja aprovado 3 vezes mais rápido.